Oi, turma! Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, nós temos aula de ciências e aula de arte. Em ciências, nós vamos trabalhar da página 14 até a página 20. Para encerrar esse primeiro conteúdo da unidade 4 de ciências, a gente vem trabalhando então sobre o solo. A gente viu as características do solo, as principais funções do solo. Hoje nós vamos ler um textinho chamado O Solo e a Vida. No solo estão presentes inúmeros seres vivos que são muito importantes para a manutenção de sua fertilidade, especialmente os micro-organismos. Desse modo, se a quantidade de micro-organismos diminuir, esse solo se tornará menos fértil. Além dos micro-organismos, existe uma infinidade de outros seres vivos que se desenvolvem no interior do solo, como plantas, fungos, besouros, minhocas, tatuzinhos de jardim, caracóis e formigas. Todos eles são importantes para a manutenção da fertilidade do solo. Você sabia? Além de destruir a vegetação dos terrenos, as queimadas afetam a fertilidade do solo. Isso acontece porque as altas temperaturas matam os micro-organismos e outros seres que também vivem no solo. Além disso, as cinzas que se formam são levadas pelo vento com os nutrientes que restam após a queimada. Então, aqui a gente tem uma ilustração representando o interior do solo e cada um desses pontos que auxiliam o solo a ser um solo fértil, um solo saudável. O primeiro que nós temos aqui, tá falando das raízes e também da cobertura das plantas. As raízes e a cobertura das plantas protegem o solo e formam uma rede que segura suas partículas, evitando que elas sejam carregadas pelas chuvas. Aqui nós temos as minhocas. As minhocas, assim como outros animais, constroem túneis que facilitam a circulação de água e ar no solo. Além disso, elas se alimentam dos restos de plantas e animais que estão no solo, e suas fezes, ricas em humus, apresentam grande quantidade de nutrientes, que podem ser utilizados pelas plantas. Os micro-organismos, como bactérias e fungos, liberam os nutrientes presentes nos restos de seres vivos, fezes, urina, folhas que caem das árvores, etc., para serem reutilizados pelas plantas. Aqui na página 15, nós começamos outro subtítulo que vai estar trazendo os usos do solo. O solo, ele tem diversos usos, né? Então, aqui vem citando alguns. Por exemplo, para produzir alimentos, construir nossas casas, fabricar uma bicicleta, um celular, um ônibus e também o combustível que faz o ônibus andar, foram usados recursos vindos do solo. O solo é fonte de uma enorme quantidade de materiais usados no dia a dia, como areia, argila, pedras preciosas, metais e petróleo. Além disso, os nutrientes do solo são imprescindíveis para o crescimento das plantas e a produção de alimentos. Conheça algumas atividades que dependem do solo. Mineração. A mineração compreende a extração e a remoção dos minerais de rochas que se encontram no solo. Alguns exemplos de minerais extraídos são o ferro, o alumínio e também o cobre. Esses minerais são usados na fabricação de inúmeros produtos, como por exemplo, celulares, automóveis, embalagens de alimentos e computadores. Desse modo, a mineração é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos de vida atuais. Mas ela precisa ser feita com cuidado, para prejudicar o ambiente o mínimo possível. Por isso é tão importante reciclar e reutilizar os materiais, pois essas ações
evitam que minerais e outros recursos tenham que ser extraídos do solo para a fabricação de novos produtos. A mineração é uma das atividades que causa mais degradação ao ambiente. Por isso, é preciso haver muito cuidado para que os danos sejam os menores possíveis. Agricultura e pecuária. A agricultura é o cultivo de plantas para a alimentação das pessoas. Arroz, feijão, batata, cenoura, banana e uma infinidade de outros alimentos que fazem parte do nosso dia a dia vêm do solo. É ele que fornece os nutrientes necessários para que as plantas que dão origem a esses alimentos se desenvolvam. Muitos outros produtos, como o algodão das roupas e o etanol que abastece os automóveis, é derivado da cana-de-açúcar. Esses também são obtidos, então, por meio da agricultura. A pecuária é uma atividade relacionada à criação de animais para a produção de carne, leite e ovos. A pecuária depende do solo, porque os animais precisam de uma área para se desenvolver, onde se alimentam de plantas que utilizam nutrientes do solo para crescer. A agricultura e a pecuária são extremamente necessárias para a vida do ser humano, mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. Por isso, é muito importante utilizar técnicas que preservem o solo e as áreas de cobertura vegetal natural, como as florestas. As florestas ajudam a manter o equilíbrio climático, o que é essencial para a produção de alimentos, pois, além do solo, as plantas dependem das chuvas na época certa e de temperaturas adequadas. Aqui na página 17, então, temos um exercício para fazer, o lápis na mão. Número 1. Observe as imagens a seguir, que mostram algumas funções e usos do solo. Depois, responda às questões. Então, tem várias funções e usos do solo representados nesse círculo, né? Então, observem bem, né? Leiam as descrições de cada uma dessas atividades. E depois vamos fazer a letra A e a letra B. Letra A. Escolha uma das imagens, faça um X ao lado dela e escreva um pequeno texto explicando a utilidade do solo que essa imagem representa. Então, vocês vão escolher, né, alguma dessas atividades aqui e fazer um xizinho do lado. Por exemplo, achei bastante interessante essa função do solo, que fala da produção de alimentos, fibras para tecidos e combustíveis. Então, vão fazer um xizinho nela e aqui vão escrever um pequeno texto explicando a utilidade do solo para a produção de alimentos, fibras para tecidos e combustíveis. Letra B. Considerando as funções e os usos do solo representados nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com sua conservação. A gente percebeu, né, como é importante a gente sempre cuidar da conservação do solo, justamente para que o solo continue saudável e possa continuar sendo utilizado pelo maior período de tempo possível. Porque se a gente não cuida do solo, ele fica infértil, ele morre. Número 2. Marque um X na imagem do solo que está mais protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada. Em seguida, justifique sua resposta. Qual destes dois solos está mais protegido das chuvas e das enxurradas? É o primeiro solo, né? Esse que possui plantas e raízes. A presença de plantas e raízes
auxilia na proteção do solo contra as chuvas e as enxurradas, porque evita que os nutrientes e as partículas do solo sejam levados pela chuva. Número 3. Estas imagens representam a relação entre o solo e uma barra de chocolate. Então, a gente tem aqui, o processo de transformação do fruto do cacau até virar a barra de chocolate que a gente compra no mercado. O cacau é o fruto usado para fazer o chocolate. As sementes são retiradas, passam por processos de secagem e são enviadas à indústria. Lá, elas são processadas e misturadas a outros ingredientes, transformando-se em uma barra de chocolate. Com base nas imagens e no texto acima, faça um desenho que represente as etapas da relação entre o solo e um alimento que você comeu hoje. Depois, explique cada etapa dessa relação. Então, vocês vão escolher, um alimento que vocês tenham comido hoje e vão criar os desenhos e também uma pequena explicação, colocando, cada etapa da relação entre o solo e o alimento que vocês consumiram. Exercício 4. A compra de aparelhos eletrônicos de nova geração a cada ano aumenta o consumo, a produção de lixo eletrônico e a extração de minérios do solo. Sabendo disso, explique como o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo. Bom, quanto mais aparelhos são vendidos, mais minerais precisam ser extraídos do solo para a produção. Então, justamente por isso que a gente precisa cuidar muito dessa questão do consumo exagerado. A gente tem que lembrar que não é só um desperdício de dinheiro, mas é um desperdício dos recursos naturais também, dos recursos minerais que estão colocados na natureza. Quanto mais a gente consome sem necessidade, mais recursos são extraídos da natureza para dar conta desse consumo. Então, é essa ideia mesmo, que quanto mais aparelhos são vendidos, mais recursos precisam ser extraídos do solo para a produção deles. Página 19, nós temos alguns cuidados com o solo. Cuidados com o solo. Como você estudou, o solo é o lugar onde moramos, brincamos, plantamos, construímos e de onde retiramos recursos variados. Além disso, outros seres vivos também dependem do solo. Por isso, é importante conservar o solo e utilizar técnicas que evitem sua degradação. Por exemplo, na agricultura, alternar as espécies de plantas que são cultivadas em uma mesma área ajuda a preservar os nutrientes do solo. Isso porque cada espécie utiliza nutrientes diferentes, dando tempo para o solo restabelecer suas reservas. Essa técnica é chamada de rotação de culturas. Em muitas regiões do Brasil, a rotação de culturas é realizada entre plantações de milho e de soja, pois nas raízes da soja vivem bactérias que fertilizam o solo. Outra técnica empregada para a conservação do solo é o sistema agroflorestal, que inclui a presença de árvores em áreas agrícolas. Nesse sistema, muito mais raízes seguram as partículas do solo, e as folhas secas e os frutos que caem das árvores ajudam a enriquecer o solo e a manter sua umidade. O solo também fica mais protegido do vento e da chuva pela presença da copa das árvores. Além disso, animais que comem insetos são atraídos pela oferta de alimento e de abrigo das árvores, diminuindo a necessidade de agrotóxicos. No sistema agroflorestal, árvores frutíferas de várias espécies são intercaladas em uma mesma área com plantas, como cenoura, beterraba, abóbora e milho.
A rotação de culturas e o sistema agroflorestal ajudam a manter os nutrientes e a umidade ideal do solo para o desenvolvimento das plantas. Além disso, a cobertura vegetal evita que processos como a erosão do solo e o assoreamento de rios aconteçam. Quando a cobertura vegetal é retirada, a chuva e o vento carregam o solo, formando buracos e deixando-o sem nutrientes. Esse processo é chamado de erosão. Quando a enxurrada leva o solo para dentro de rios e lagos, ocorre o assoreamento. Nesse processo, o solo acumulado no fundo do rio vai deixando cada vez mais raso, dificultando o desenvolvimento dos seres vivos. O descarte inadequado diretamente no solo de lixos, como lixões, pode poluir o solo e a água. Isso ocorre porque a decomposição do lixo produz um líquido escuro chamado chorume, que se infiltra no solo e pode poluí-lo. O ideal é que o lixo que não pode ser reciclado seja encaminhado para aterros sanitários, onde o solo é impermeabilizado e o chorume e outros produtos gerados durante a decomposição são tratados antes de retornarem ao ambiente. Então aqui a gente tem uma imagem, do aterro sanitário. Nos aterros sanitários, o solo é coberto por uma lona especial. A gente percebe aqui essa lona, que impede a infiltração de substâncias poluentes no solo e nos reservatórios de água subterrânea. A destinação adequada do lixo é responsabilidade de todos, dos governantes, das empresas, dos comerciantes e dos cidadãos. Podemos ajudar a diminuir a quantidade de lixo produzida com atividades como evitar comprar produtos desnecessários, reaproveitar produtos e materiais que seriam descartados, como um caderno do ano anterior que ainda tem várias páginas em branco, separar o lixo orgânico e o reciclável, descartando-os corretamente. Então, são algumas dicas ali, justamente para a gente tentar diminuir a quantidade de lixo que a gente produz. A atividade da aula de arte de hoje, ela vai ser avaliada como trabalho, tá bem? Então, vocês devem fazer e me enviar por WhatsApp até dia 19 de novembro. Vamos brincar? Que tal construir um instrumento longo de sopro inspirado no didgeridoo? Com fita adesiva, você pode usar uma cartolina enrolada ou juntar vários rolos de papel para criar um tubo. Depois, pesquise sobre a arte dos povos aborígenes da Austrália e decore seu tubo como eles fazem, usando tinta guache ou canetinha hidrocor. Então, vocês vão criar esse instrumento de sopro, e decorar ele bem bonito, assim, nesse mesmo estilo que o menino fez aqui, baseado nas pinturas em que os povos australianos também realizam no instrumento de sopro deles. Vocês podem fazer com uma cartolina enrolada ou com rolos de papel para criar um tubo. Outra opção também é fazer com folhas de ofício, caso vocês não tenham a cartolina nem os tubos. O importante é que fique um tubo longo, assim como o do menino, mais ou menos no tamanho de uma cartolina enrolada mesmo. E bem pintado, bem caprichado esse desenho, essa decoração. Como que a gente monta, então? Número 1, enrole uma cartolina em seu lado maior, formando um tubo com aproximadamente 4 centímetros de diâmetro e cole-o. O diâmetro é esse espaço aqui que fica o círculo, tá? Pinte seu instrumento para deixá-lo bem bonito. Aí é só brincar, crie sons com sua voz e vibrando os lábios.
Então, eu quero uma foto de vocês, tá bem? Com o instrumento que vocês criaram. O didgeridoo. Nome diferente, divertido, né? Didgeridoo. Então, usem bastante a criatividade de vocês, façam um trabalho bem bonito, porque ele vale nota em arte agora para o quarto bimestre, certo? Espero vocês na aula online de amanhã. Um beijão!